castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa, até onde tu estiveres, para poder conversar contigo sobre a palavra de Deus. Se estiveres assistindo nesse domingo de manhã ou em qualquer dia dessa semana, o meu desejo é que a bondosa mão de Deus esteja sobre tua vida, esteja contigo e que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Que tu sejas alguém que possa receber a palavra de Deus. Para mim é um santo privilégio poder compartilhar contigo aquilo que Deus já falou ao meu coração, aquilo que Deus já trouxe ao meu coração ao longo dessa semana, ao longo desses dias de preparação, de meditação, de oração, a partir da palavra que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. Como tu pudeste ver no início, na abertura deste momento de reflexão, nós estamos conversando sobre uma temática, uma longa caminhada na mesma direção. E essa frase, esse tema, ele surgiu a partir de uma frase de Eugene Peterson, que é um pastor já falecido, pastor presbiteriano, pastor nascido nos Estados Unidos e que faleceu então na região de Montana, no ano de 2018. Eugene Peterson para mim tem sido um mentor, tem sido alguém cuja leitura eu aprecio muito, alguém que tem muitas obras traduzidas para o português e uma infinidade de outras obras também na língua inglesa. Ele também é o editor e o tradutor da Bíblia A Mensagem, que volta e meia eu utilizo aqui nesses momentos de reflexão, nesses momentos de pregação. Eugene Peterson, ele disse que o discipulado é uma longa obediência na mesma direção. O discipulado é uma longa obediência na mesma direção. E eu tomo a liberdade de pegar esta frase de Eugene Peterson e traduzir e mudar um pouquinho, dizendo que o discipulado é uma longa caminhada na mesma direção. E a nossa tentativa nas últimas semanas, tentar de alguma forma trazer um pouco de luz para dentro dessa temática, tentando fazer uma diferenciação entre o que é ser religioso, o que é religião e o que é ser discípulo, o que é viver a partir do Evangelho de Jesus. O nosso esforço, o nosso desejo é esse, de que possamos dar sempre a cada domingo mais um passo na distinção, na clareza do que é ser religioso, do que é ser discípulo, do que é viver uma religiosidade e do que é viver o Evangelho. Por que isso? Porque a linha que separa um do outro muitas vezes é muito tênue. Muitas vezes a gente é religioso achando que é discípulo e na verdade a gente é religioso. Ser discípulo de Cristo é diferente de ser religioso, embora em muitos momentos as coisas até parecem se confundir. Na semana passada nós conversamos então sobre a importância de alimentarmos o nosso coração com bons conteúdos. O discípulo busca um bom alimento para a sua alma, o discípulo busca um bom conteúdo para a sua alma. E vimos isso a partir de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Hoje nós queremos falar não sobre o alimento, mas sim sobre a gratidão. O discípulo de Jesus é alguém que vive a gratidão. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gratidão pode ser uma marca da vida. Por que eu digo que pode ser uma marca da vida? Por que ela não é uma marca da vida? Porque a gratidão é algo que precisa ser aprendido. Gratidão é algo que precisa ser aprendido. E quando a gente aprende a dádiva de ser grato, quando a gente aprende a importância da gratidão, quando a gente aprende a importância de poder dizer muito obrigado, isso muda a nossa vida. Pessoas agradecidas se tornam também idosos mais agradáveis de cuidar. Pessoas que ao longo da sua vida sabem reconhecer as coisas boas, as bênçãos, os motivos de riso, os motivos de alegria, os motivos de prazer. As pessoas que sabem reconhecer e ser gratos pela vida que têm, se tornam também idosos mais
agradáveis, mais fáceis de serem cuidados. A gratidão, ela via de regra gera alegria. A gratidão via de regra gera alegria. Porque quando eu estou agradecido, eu também estou alegre, estou feliz, eu estou repleto, eu estou com o meu coração animado. A gratidão é uma forma de olhar a vida com gratidão. Porque muitas vezes a gente olha ao nosso redor e a gente só vê motivos para se queixar. A gente só vê motivos de reclamação, a gente vê motivos de queixa, a gente vê motivos para estar de mau humor. E na verdade, quando a gente aprende a viver com gratidão, a gente aprende a olhar para a vida com alegria e a gente aprende de alguma forma a viver de maneira agradecida, de viver de maneira grata. Gratidão também pode ser apenas um hábito da boca para fora. E quando nem mesmo um hábito da boca para fora a gratidão isso gera frustração, isso gera desapontamento do outro lado. Eu ilustro isso contando uma situação que eu vivi quando adolescente. Eu tinha meus 11, 12 anos de idade e eu precisava pegar o ônibus para ir para o colégio. E quando eu estava no ponto de ônibus, estava lá na parada de ônibus, eu olho no meio do capim e eu vejo um documento. Não lembro mais se era carteira de motorista ou CPF de alguém, eu não lembro. Mas era o documento de alguém, eu até acho que era uma carteira de motorista. E eu peguei aquele documento, olhei o nome, guardei junto com as minhas coisas na minha bolsa. Quando cheguei em casa, no outro dia de manhã, fui até a emissora de rádio, pedi que anunciassem que foi encontrado o documento do fulano de tal, e que era só retirar na casa dos meus pais. E quando aparece o cidadão lá, ele pega o documento e sequer diz muito obrigado, sequer ele agradece pelo documento encontrado e pelo esforço que nós tivemos em ir até a emissora de rádio, pedir para anunciar que o documento havia sido encontrado. Aquilo me marcou de tal forma negativamente que até hoje, aos quase 40 anos de idade, eu lembro, porque eu esperava pelo menos um muito obrigado. Eu esperava pelo menos um, poxa, que bom, muito obrigado. O que eu posso fazer para agradecer a vocês pelo favor que vocês me fizeram? Mas nem isso. Se pelo menos ele tivesse por educação dito obrigado, mesmo que eu não visse o brilho nos olhos, eu ainda me daria por satisfeito. Mas nem sequer isso eu ganhei. Gratidão pode ser um hábito da boca para fora, mas gratidão pode ser também um estilo de vida. Viver agradecido, ser agradecido. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem agradecidas. Ninguém nasce sabendo dizer obrigado. Quem tem filhos pequenos sabe que nós precisamos dizer o que a gente diz? Obrigado. Precisamos ensinar outras palavrinhas, mas entre elas, uma delas é obrigado. Vamos um passo adiante. Quando a gente fala em discípulo de Jesus, obrigatoriamente a gente está falando de alguém que é agradecido. Quando a gente fala em discípulo de Jesus, obrigatoriamente a gente está falando de alguém que é agradecido. Por quê? Porque gratidão é um assunto da alma. Gratidão é um assunto espiritual. Gratidão não é um hábito. Gratidão não é uma palavra que se ensina. Gratidão é um assunto da alma, é um assunto espiritual. Não é apenas um valor familiar, um ensinamento, não. Gratidão é muito mais do que isso. Gratidão é um aprendizado da alma humana. Como discípulo de Jesus, eu entendo o meu lugar na história de Deus e entendo o lugar de Deus na minha história. Por isso que gratidão é um assunto de alma, por isso que gratidão é um assunto espiritual. Porque quando eu olho ao meu redor, quando eu percebo ao meu redor e vejo quem eu sou e quem Deus é, o que Deus faz e o que eu recebo, isso muda completamente as coisas. Quando eu entendo o lugar de Deus na minha vida, e quando eu entendo o meu próprio lugar na história da criação e na história de salvação de Deus,
Eu, como discípulo de Cristo, necessariamente preciso reconhecer aquilo que está escrito lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, onde diz: do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Quando eu entendo o meu lugar na história da criação, quando eu entendo o meu lugar na história da salvação de Deus, quando eu entendo o lugar de Deus na vida da humanidade, na história do cosmos, na história da criação, na história do universo, quando eu entendo o lugar de Deus, eu começo a perceber que eu não tenho nada, que tudo é dádiva de Deus. Por isso o assunto gratidão é um assunto espiritual, é um assunto de alma, é um assunto de reconhecimento da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da presença de Deus na vida da gente. E para a gente entender isso, eu quero usar nesta manhã uma palavra bíblica que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 a 17. É a famosa, conhecida história dos 10 leprosos, que diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em voz alta. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus respondeu: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? E a história continua. Meu querido, minha querida, a história dos 10 leprosos nos mostra, num episódio específico na vida de 10 homens, a ação de Deus e a atitude do discípulo. A ação de Deus é de ir ao encontro do ser humano, no seu clamor, no seu grito de socorro, no seu grito por misericórdia. Esses leprosos, eles sequer puderam chegar perto de Cristo, eles sequer podiam chegar perto de qualquer pessoa. Quando um leproso vinha, ele precisava obrigatoriamente dizer: retira-te, sou leproso. Ele mesmo precisava comunicar que ele estava leproso, porque havia o conhecimento ou havia a crença de que a lepra era contagiosa. Jesus, ele olha para aqueles homens tão necessitados de uma nova vida, tão necessitados de misericórdia, tão necessitados de amor, tão necessitados de um olhar de atenção, e ele diz: vão apresentar-se ao sacerdote. E enquanto eles vão até o templo para apresentar-se aos sacerdotes, acontece a cura, e um deles não termina a viagem até o templo. Um deles volta e se joga aos pés de Jesus e louva a Deus e exalta a Deus. Nós não temos o registro de sequer uma palavra do que ele falou para Jesus, mas o coração dele estava repleto de alegria. Ele volta para agradecer. Mas engraçado que Jesus, embora tenha perguntado, e os outros 9, nós podemos estar seguros e certos de que, apesar de eles não terem voltado para agradecer, ainda assim eles foram agraciados com a cura, ainda assim eles foram agraciados pela misericórdia de Deus. E nesse sentido, queridos, nós somos chamados a também vivermos uma vida de gratidão se nós somos discípulos de Cristo. Só que nós precisamos entender que quando nós somos discípulos de Cristo, isso não significa que nós vamos ter prosperidade plena. Essa ideia da prosperidade dos discípulos de Cristo é uma ideia equivocada, é uma ideia não bíblica, é uma ideia diabólica, satânica, que é divulgada, que é semeada em muitas igrejas, em muitas denominações cristãs.
Ser discípulo de Cristo não nos assegura prosperidade, mas nos assegura um Deus presente, um Deus que está perto. Isso tem que ser dito. Mas o discípulo é alguém que volta para agradecer, porque ele reconhece o que aconteceu. Ele reconhece que aquele que ali está não é qualquer um, é o próprio Deus, é Jesus. E por isso ele volta, se joga aos pés de Cristo, se coloca numa situação de adoração e numa situação também de humilhação, porque a gente só se ajoelhava na presença de pessoas muito importantes, de reis, de autoridades das mais altas instâncias, e esse homem vem e se joga aos pés de Jesus e o adora e agradece. Ele é um verdadeiro discípulo. E os outros 9 foram curados? Muito provavelmente sim, porque a ação de Deus em benefício da humanidade não depende da gratidão. A ação de Deus em benefício do ser humano não depende apenas da gratidão. Mas o discípulo de Cristo reconhece que ele tem muito que agradecer, que ele tem muito que dizer, muito obrigado. Os religiosos, eles não conseguem reconhecer que há motivos para agradecer. Os religiosos não conseguem reconhecer a graça e a misericórdia tão facilmente. Não é assim. Por quê? Porque o religioso ele vive numa relação distante com Deus, não uma relação de proximidade. E ele nem se dá conta de que tudo que ele tem não é dele, é dádiva de Deus. Mas é fruto do trabalho. O religioso já pensa, eu trabalhei duro, eu economizei, eu busquei assessoria para investir bem, eu busquei, enfim, o melhor para a minha vida, então eu sou digno disso. Isso o religioso diz. O discípulo diz, não, isso é graça. Se eu pude me assessorar de alguém para investir bem, se eu pude trabalhar duro para ganhar o meu sustento e ter alguma sobra, se eu tive saúde para isso, isso não é dádiva minha, isso não é fruto do meu esforço, isso é bênção de Deus. E por isso o discípulo é alguém agradecido. E aí nós chegamos num outro passo que eu quero dar com você nessa manhã, ou quando estiveres me assistindo. O discípulo de Jesus, ele tem atitudes de gratidão. O discípulo de Jesus, ele não apenas é alguém agradecido, ele é também alguém que tem atitudes de gratidão. E essas atitudes de gratidão passam obrigatoriamente por um negócio chamado desapego. Desapego. O cristão, o discípulo de Jesus tem atitudes de desapego. A gratidão dele é vivida com desapego. Com desapego. Desapego ao quê? Desapego àquilo que ele sabe que não é dele, que é de Deus. Desapego. A gente precisa entender que nós facilmente nos apegamos às coisas e tornamos essas coisas os nossos ídolos. E, portanto, o cristão agradecido, ele vive em desapego. Quer dizer que ele então não gosta da casa que ele tem? Não é, eu não estou falando disso. O desapego é saber que não é meu. O desapego é saber que me foi emprestado. O desapego é saber que eu sou apenas um mordomo, um cuidador, um guardador. O desapego é uma forma de olhar para as coisas que nós temos e de perceber que elas estão na nossa mão apenas um tempo, porque passando o tempo, quem sabe, vai ser diferente. Deixa eu usar um exemplo para ilustrar isso. Muitas vezes a gente tem um verdadeiro apego por um imóvel, por uma casa. A casa era dos meus pais, a casa já era dos meus avós, já é a 4ª geração que essa casa, que essa propriedade está na nossa família. Daqui a pouco chega um que diz assim, eu não quero mais esse casarão antigo, vou vender esse negócio. E aí tu, não pode, é da nossa família. Desapego. O cristão não é irresponsável. O cristão, ele não brinca com as questões materiais, mas ele é alguém também que desapega, porque ele sabe que as coisas materiais nos são dadas por Deus, e uma hora dessas a gente pode perdê-las.
O cristão tem desapego. O cristão não poderia ser alguém, o discípulo de Jesus não deveria ser alguém que é acumulador. Tu já parou para pensar quanta tranqueirada tu tens na tua casa que talvez poderia estar abençoando alguém? Quantas coisas a gente guarda e talvez a gente nunca use, ou use uma ou outra vez a cada 10, 15 anos. A gente precisa entender que o discípulo ele é desapegado. Ora, se eu já não uso mais uma camiseta há 1 ano, então eu não preciso dela, então eu passo para alguém que não tem. Mas eu ganhei essa camiseta, então usa. O cristão ele é desapegado no sentido de entender também que eu não preciso colocar no lixo as coisas que ainda são usáveis. Eu posso consertá-las, ou eu posso doá-las para alguém. É uma outra maneira de olhar para as questões materiais, não com irresponsabilidade, mas com desapego. O discípulo de Jesus tem atitudes de gratidão. Uma delas é o desapego. Uma segunda atitude de gratidão do discípulo de Jesus é a generosidade. A generosidade. E aí eu penso em Provérbios capítulo 11, versículo 25, Provérbios 22, versículo 9, que nos falam sobre a generosidade e a bênção de ser generoso. O discípulo de Jesus, ele é generoso. Se alguém pede um copo d'água, ele oferece também um prato de comida. O discípulo de Jesus é generoso no sentido de, se tu me pede alguma coisa, eu vou te dar essa quantidade, mas bem cheio. Generosidade é olhar para o outro e perceber que eu tenho tanto e eu posso dar para o outro. Generosidade. Eu posso voluntariamente doar, eu posso voluntariamente ser bênção na vida do outro. Generosidade. O contrário de generosidade é mesquinhez. E muitas vezes nós somos extremamente mesquinhos para o outro. Como aquela criança que é mesquinha quando ganha um punhado de balas do seu avô e diz assim: divide com teu irmão. E aí daqui a pouco está ele lá com 10 balinhas na mão e ele pensa assim: eu vou ficar com umas 7 para mim, meu irmão vai ganhar só umas 3. O generoso, ele diz assim: eu tenho tantas balas, eu posso dividir. Pega metade para ti. O generoso, ele sabe que tudo que ele tem está a serviço do outro. O discípulo de Jesus é generoso. O religioso, não. O religioso, ele não é generoso. Tu me pediu 2 colheres de açúcar, então tu vai ganhar 2 colheres de açúcar. Não é 2,5. Porque o religioso, ele tem um apego. O religioso, ele tem uma verdadeira paixão pelas suas coisas. O religioso precisa acumular. O religioso precisa ter estoque. Talvez tu estejas aí do outro lado da tela dizendo: mas pastor, vem cá, tu vive dessa forma? Tu não gosta também de ter uma reserva? Tu não gosta de ter um estoque? Eu gosto. Mas eu também sei do perigo que isso tem sobre minha vida. Eu sei do perigo que o ter com sobra tem sobre a minha vida. Porque o meu coração e o coração de qualquer discípulo, ele é facilmente atraído pelas falsas seguranças das posses, das coisas, dos objetos, das bênçãos, que a gente nem se dá conta que é bênção e a gente acha que é fruto do nosso trabalho. O discípulo de Jesus, ele é agradecido, porque ele sabe que tudo provém de Deus, porque ele sabe que tudo é de Deus, que do Senhor é a prata e o ouro, e de que ao Senhor pertence inclusive a nossa vida. O discípulo de Jesus, ele tem essa clareza de que o mundo que temos não é o nosso mundo,
é o mundo de Deus dado a nós para que nós sejamos mordomos. E essa perda dessa compreensão tem gerado no ser humano um desejo destrutivo absurdo. E graças a esse desejo destrutivo absurdo, nós estamos vivendo o colapso nos nossos sistemas meteorológicos. Em lugares só chove, em outros não chove. Vivemos uma seca histórica no sul do Brasil. Eu não lembro exatamente quantos anos, mas há pelo menos 70 anos nós não tínhamos uma estiagem tão severa quanto temos agora. E pensamos apenas em destruir. O discípulo de Jesus, ele vai olhar e vai perceber que do Senhor é tudo. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Salmo 24. O discípulo de Jesus, ele é agradecido. Ele é também desapegado. O discípulo de Jesus também é generoso. Generoso em abençoar alguém, generoso em estender a mão a alguém, generoso em dedicar seu tempo a alguém, generoso em dedicar amor a alguém, generosidade. O discípulo de Jesus, ele também tem atitudes de gratidão quando ele se torna um dizimista. Eu sei que para muitos ouvir essa palavra, ser dizimista, é para arrepiar o cabelo. E eu entendo por quê, porque essa questão do dízimo ela foi muito mal utilizada nos últimos anos. Ela tem sido motivo de piada, de gozação, tem sido motivo de enganação e tem sido motivo de ódio de muitas pessoas que foram enganadas por pessoas mau caráter, que simplesmente exploraram pessoas quando o assunto é dízimo. Mas o assunto dízimo, ele tem a ver com a alma humana, ele tem a ver com a alma do discípulo, ele tem a ver com a vida espiritual do discípulo. E é um assunto muito mal falado e muito mal usado, mas que eu quero nessa manhã tentar trazer para dentro da tua casa, da tua realidade, uma reflexão sobre o dízimo e a importância do dízimo na vida do discípulo. Esse é um assunto que queima no meu coração. Talvez alguns pensem, está de olho no dinheiro da turma. Não tem nada a ver, meu querido, nada a ver. Mas a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nós lidamos com as ofertas, a maneira como nós lidamos com os dízimos, falam muito sobre se eu sou religioso ou sobre se eu sou discípulo. A maneira como eu lido com o dinheiro tem tudo a ver com o fato de ser religioso ou ser discípulo. E o discípulo de Jesus, ele é dizimista. O dízimo não é negociação com Deus, primeira coisa que tem que ser dita. Aqueles lugares onde eles dizem assim, tu tem que dar o dízimo, tu tem que dar isso, tu tem que dar aquilo para Deus te abençoar, é história. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus não se deixa comprar. Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa botar na parede. Se Deus fosse assim, ele seria uma marionete, ele não seria Deus. Mas ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor do Universo. Dele é a terra e tudo que ela contém, dele é a prata, dele é o ouro, dele é tudo que existe no mundo. Portanto, o dízimo não é motivo para Deus nos abençoar. Primeira coisa que tem que ser dita. Essa ideia do comprar a bênção de Deus é uma ideia diabólica que não tem base bíblica, é uma deturpação do texto bíblico. O dízimo traz bênção, sim, sobre nós, mas não prosperidade. Não essa prosperidade que falam aí, do sujeito que estava na miséria, falido, e aí ele começou a dar o dízimo e daqui a pouco, em pouco tempo, ele saiu da situação de falência e está andando com um carro importado novo, viajando para os países mais interessantes do mundo. Não, pode parar, porque esse tipo de fala é diabólica.
O religioso e o discípulo lidam com o dinheiro de maneiras muito diferentes. Na lei israelita, desde muito cedo, os israelitas separavam para Deus dos primeiros frutos. O contexto em que o Antigo Testamento surgiu é um contexto majoritariamente agrícola, rural, e, portanto, os primeiros frutos, e desses primeiros frutos, o melhor, era dedicado a Deus em oferta de gratidão. Isso a gente vê, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, especificamente no versículo 26. Dos primeiros frutos, dos frutos mais bonitos que a terra produzia, se separava uma parte e levava-se para o templo para ser oferecida a Deus. Levítico 27 vai dizendo que o dízimo será do Senhor, ou seja, a 10ª parte do que tu tens será do Senhor. 10% era o percentual das ofertas sagradas, daquilo que não era do ser humano, daquilo que era de Deus. Era isso que a lei estabelecia, era isso que a lei dizia, era isso que a lei determinava naquele tempo. Talvez tu digas assim, pois é, pastor, mas isso é no Antigo Testamento e no Novo Testamento é diferente. Faz ainda sentido a gente usar essa expressão dízimo se a gente é cristão? Eu não gosto do termo dízimo simplesmente porque ele passa uma ideia de lei também. Não, tu tem que dar 10% do que tu ganha para Deus. Não. O dízimo, do qual eu quero falar contigo nessa manhã, não é lei. O Novo Testamento chama a oferta, o dízimo, de oferta de gratidão. O Novo Testamento lida com isso de uma maneira diferente. A partir da gratidão, não é lei. Porque se fosse lei, então deveríamos pegar os contra-cheques dos nossos membros e dizer, tu ganha tanto, então tanto é de Deus. Não é assim. O discípulo, ele entende o dízimo como uma oferta de gratidão. Uma oferta de gratidão generosa, desapegada, que ele devolve a Deus, como uma forma de dizer, Senhor, eu não mereço tudo que eu tenho, mas eu quero te agradecer pelo que tu me dás, sendo generoso, sendo desapegado, sendo agradecido. O dízimo apenas como um referencial. Para mim, o dízimo é um referencial, não é uma lei. Mas ele é um referencial, um bom referencial. Porque se eu pego um bolo, divido ele em 10 fatias, tiro uma e dou para alguém, ainda me sobram 9 fatias. E 9 fatias é muita coisa. E nesse sentido, nós precisamos perceber que Deus nos chama a sermos agradecidos, a vivermos a gratidão e termos atitudes de gratidão, desapegadas, generosas e que mexem na parte do ser humano que mais dá segurança a ele, que é o dinheiro, que é a carteira. Desde os primórdios da igreja cristã, os discípulos de Cristo sempre foram generosos, sempre foram desapegados e sempre fizeram ofertas de gratidão. E isso a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, os versículos 1 a 4, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue, para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que também eu vá, eles viajarão comigo. Essa palavra foi dita pelo apóstolo Paulo no momento em que a comunidade cristã de Corinto se mobilizava para socorrer cristãos de Jerusalém que estavam passando penúria. A comunidade cristã de Jerusalém estava passando por momentos muito difíceis, de fome inclusive.
E as igrejas da antiguidade se uniram para levantar recursos, para enviar para Jerusalém, para acudir cristãos e não cristãos, pessoas que estavam passando fome, pessoas que estavam tentando dormir com a barriga roncando. Sejam generosos. No primeiro dia da semana, separem uma parte da sua renda. É o apóstolo Paulo falando para nós, falando para ti, falando para mim, como é que a gente faz esse negócio? Como é que a gente dá o dízimo? É separar uma parte do que a gente ganha. Não apenas para encher o cofre da igreja, mas sim para abençoar vidas. Para abençoar vidas. E a gente precisa entender que essa questão sempre esteve presente. E o objetivo das ofertas de gratidão no Novo Testamento eram sempre cumprir a missão de Deus, cumprir a missão da igreja. E a missão da igreja é amar a Deus, pregar o Evangelho, amar o próximo. A missão da igreja sempre foi essa e sempre será essa: amar a Deus, anunciar o Evangelho, amar o próximo. E nesse sentido, Paulo conclama os irmãos da Galácia, os irmãos de Corinto, a separarem um valor da sua renda e deixarem aos cuidados da igreja, e futuramente esse dinheiro seria encaminhado até Jerusalém, e de fato ele foi encaminhado para Jerusalém. Mas esse desprendimento, esse de separar uma parte. E uma boa prática que nós temos percebido na nossa vida em família é que, se a gente não separa logo no começo a parte que é de Deus, a chance de Deus não ganhar nada é muito grande. E aí eu olho lá para o Êxodo, onde diz que dos primeiros frutos da terra separarás o melhor e darás ao Senhor. O discípulo precisa entender que Deus precisa ser lembrado por ele na sua gratidão. Não como uma forma de achar que se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar. Não, Deus está te abençoando o tempo todo. Até quando tu não conhecia a Cristo, até quando tu não vivia com Deus, Deus já te abençoava. Desde o ventre da tua mãe, tu tens sido um abençoado. Desde que tu não tem nem consciência de quem tu era, Deus já estava te abençoando com água, com ar, com alimento, com uma família, com condições para viver a vida. O discípulo, ele não olha para a oferta, para o seu dízimo, com medo, ele olha com gratidão. Mas com o passar dos anos, essa questão da generosidade, do desapegar, do desprendimento e da oferta de gratidão, da oferta generosa, ela começou a passar por transformações. E isso trouxe uma consequência, ou melhor, isso foi percebido de uma maneira bem especial, quando, por exemplo, no quarto século da era cristã, o imperador Constantino se torna cristão. 316, o imperador Constantino declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E a partir de então começam-se a construir igrejas, as famílias não se reúnem mais nas casas, mas se reúnem nas catedrais. E com isso também, aquilo que era oferta de gratidão espontânea, generosa, desprendida, passa a ser taxação. E assim se mantém até os dias de hoje. Pelo menos no contexto de igrejas históricas, como a nossa, como a ISLB, é assim hoje ainda, que para ser membro tu tem uma taxa para pagar, tu tem um anual para pagar, tu tem uma mensalidade para pagar. Que bom que tem isso, porque é isso que mantém as nossas comunidades, mas a maneira como nós olhamos para esse dinheiro que nós trazemos até as tesourarias das nossas comunidades, a maneira como olhamos para isso é que muda completamente quando a gente é discípulo de Cristo. Quando a gente é discípulo de Cristo, a gente não vê a nossa oferta como um peso, mas a gente vê como um privilégio de poder dar a Deus, devolver a Deus parte daquilo que Ele já nos deu em abundância. Deus é generoso com a gente.
Deus é generoso contigo. Deus é extremamente generoso contigo. Por quê? Porque Ele te amou tanto, a ponto de desapegar-se de Cristo, de seu Filho, para que tu pudesse ter salvação, para que tu pudesse ter vida eterna, para que tu pudesse ter esperança. Deus deu tudo que Ele tinha, tudo que Ele tinha, o seu poder criador, seu poder salvador, sua presença, a sua companhia em todos os dias. Tudo isso é um Deus que se desapega em favor do ser humano. E o discípulo, ele vai entender tudo isso e ele vai perceber que a igreja é o lugar onde a gente pode viver essa presença de Cristo, essa consciência de que tudo é de Deus, de que tudo é do Senhor, e é na igreja que ele também vê o lugar de desempenho da missão de Deus. Ele entende que ele, como discípulo, ele também tem uma missão lá no trabalho, na faculdade, onde ele estiver, mas que a igreja tem uma missão, e essa igreja só consegue desempenhar a missão de amar a Deus, de pregar o Evangelho e de amar o próximo, se eu sustentar esse trabalho, se eu sustentar essa missão. E aí o discípulo vai entender que isso tudo passa pelo dízimo. Nós temos trabalhado aqui na comunidade do Fundo Canoas e também nas outras comunidades da paróquia, nós temos trabalhado a ideia do dízimo, a ideia da oferta de gratidão, a oferta de gratidão. E tá bem no comecinho, está na gênese ainda desse negócio todo. Mas nós queremos um dia poder ser uma igreja onde as pessoas ofertam com generosidade. Mas infelizmente, em muitos momentos, nós vemos que pessoas que não entenderam ainda o amor de Deus, que não entenderam que eu não sou dono de nada, mas que o Senhor é que me dá todas as coisas. A gente vê pessoas que falam com desprezo: eu tenho que pagar a igreja, eu não sei o que a igreja faz com esse dinheiro, deve ser o pastor que está ganhando tudo isso, e coisas do tipo. Queridos, o discípulo de Jesus, ele tem clareza sobre o que o dinheiro representa na vida dele, e ele tem clareza também de que a igreja precisa dos recursos para que o Evangelho avance, para que o reino de Deus avance e possa ser pregado pelo mundo afora. O discípulo, ele tem consciência do que significa ser dizimista. Mas pastor, 10% do que eu ganho, como eu falei lá mais para o começo, é um referencial. Tem meses que talvez tu possas dar 12%, 15%, mas vai ter meses em que tu vai poder dar 5%, 6%, 7%, 8% do que tu ganha. Isso não deve nos fazer sentir culpa. Não, porque o discípulo, ele sabe que eu estou dando com gratidão, eu estou dando com alegria. E aí eu lembro da viúva pobre, aquela história que Jesus, que a Bíblia nos registra, que Jesus experimentou lá na porta do templo. Pessoas abastadas abriam suas carteiras e pegavam as notas mais altas que tinham dentro das carteiras. E uma viúva pobre pegou suas últimas 2 moedinhas e botou ali. Alguns chamariam ela de responsável. Jesus chama ela de abençoada, porque ela deu muito mais do que os outros, porque os outros deram. É um ritual, a gente tem que dar. Ela deu com gratidão, ela deu com alegria. Confesso para vocês que eu já vi situações de presbíteros em comunidades mais interioranas, tendo que ver pessoas, membros da comunidade, há tempo, pegando dinheiro e jogando. Pega esse negócio. Queridos, a minha vontade, eu só não tenho coragem de fazer isso, mas a minha vontade era pegar, juntar esse dinheiro e dizer: o senhor pode ir, porque Deus não se alegra com um coração ingrato. Pode ir, vai, Deus abençoe tua vida.
Queridos, o discípulo de Jesus, ele é agradecido. O discípulo de Jesus, ele é generoso. O discípulo de Jesus, ele é desprendido. O discípulo é agradecido e ele externa a sua gratidão com generosidade, com desapego. E isso faz com que o coração dele seja inundado de gratidão. E ele vai agradecer apesar da estiagem, porque ainda tem água. Ele vai agradecer porque apesar da estiagem, o agricultor ainda está podendo colher e a gente ainda tem comida na mesa. O discípulo, ele é agradecido em atitudes, em palavras, mas no seu jeito de viver. E nesse jeito de viver também vai fazer parte a gratidão e os recursos financeiros, que ele vai dizer, isso aqui não é meu, isso é de Deus. Eu lembro de uma situação, logo no início do ministério. Eu estava fazendo o meu período prático de habilitação ao ministério. Naquela época eu pagava a minha faculdade, que naquele tempo a ISLB financiava uma parte, a gente devolvia depois de formado, e era essa a minha situação. E minha esposa e eu, recém-casados, e nós já muito antes de casados, nós já tínhamos como propósito sermos dizimistas, separarmos uma parte do que ganhávamos para Deus e dizer, Senhor, isso aqui não é nosso, isso é teu, e obrigado pelas bênçãos que tu tens nos dado. E nós sempre fizemos assim, que no início do mês, logo nos primeiros dias, a gente separa a parte que é de Deus. E não foi assim, não foi diferente naquele mês, e naquele mês estávamos chegando ao final do mês e tinha acabado a carne. Abri o freezer da geladeira, só tinha ainda gelo. E a primeira coisa que me veio é, puxa vida, aquele dinheiro que eu dei de dízimo agora ia bem para comprar carne. E eu pensei isso assim. Perto do meio-dia, chegou um senhor muito querido, o seu Valdir. O seu Valdir chegou, bateu na porta e disse, Everson, a gente carneou uns frangos e a gente trouxe um para ti. E era um mega de um frango, eu acho que ele dava mais ou menos 6, 7 quilos limpo, um mega de um frango. E naquela hora eu quase chorei de vergonha, por ter pensado que aquele dinheiro que nós demos a Deus, com alegria, que aquele dinheiro me faria falta. Fechamos o mês, sobrou carne na nossa geladeira, comemos muito bem, e Deus cuidou de nós. Eu conto isso para dizer o que para ti, meu irmão, minha irmã? Quando a gente é discípulo de Cristo e a gente entrega a nossa vida aos cuidados de Deus, a gente entende que a gratidão, ela se torna prática, ela se torna ação, ela se torna nosso cotidiano. E Deus prometeu cuidar de nós, Deus prometeu cuidar da tua vida e Ele não te abandona. Deus deseja que o nosso coração seja agradecido e essa gratidão, ela seja externada por meio do desapego, por meio da generosidade, por meio do dízimo. Meu querido, o discípulo, ele olha para a igreja como um lugar onde Deus anuncia ao mundo o seu amor. Um lugar onde ele é abastecido, ele é alimentado. O religioso olha para a igreja como um clube onde eu pago taxa. E portanto, se eu pago taxas, eu tenho direito. E portanto, se eu tenho direito, eles têm que fazer o que eu estou dizendo, porque está em dia. E a gente vê isso na prática quando alguém, por exemplo, vem batizar. Quando alguém vem casar. É tão triste quando a gente vê pessoas assim, eu tenho que batizar, mas eu estou atrasado. Ai, mas dá tanto. Gente, a ideia de clube. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O discípulo é alguém que ele sabe que ele pode ofertar com alegria, e isso não é um peso, isso é um privilégio. Para mim, dar o dízimo é um privilégio. Para mim, poder separar parte do que minha esposa e eu nós ganhamos
É um privilégio e poder abençoar a minha igreja, poder abençoar o reino de Deus, poder abençoar a pregação do Evangelho, poder abençoar vidas. É um privilégio, não é peso. E eu vejo as bênçãos de Deus sendo derramadas lá dentro de casa. Eu vejo as bênçãos de Deus e às vezes eu fico assim, uau, o que foi isso? Bênção de Deus, cuidado de Deus. E aí eu lembro da palavra de Malaquias 3:10, onde nós somos desafiados. A palavra nos diz em Malaquias 3:10, tragam à casa do tesouro todos os dízimos e ofertas. Provai-me nisso, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir sobre vocês as portas do céu. É o único lugar em que Deus nos autoriza a testá-lo. A testá-lo. Deus abre portas sobre nós quando a gente é generoso, quando a gente é desapegado, quando a gente oferta com gratidão, com leveza. Agora, se tu não é discípulo de Cristo, então qualquer real vai ser muito. Então qualquer real vai ser demais. Os discípulos de Cristo são agradecidos. Os discípulos de Cristo são generosos. Os discípulos de Cristo entendem que a taxa anual não é o estabelecido pela igreja. As taxas, elas são estabelecidas pela igreja porque nós temos um orçamento a honrar, e esse orçamento ele é dividido entre nossos membros, e por isso nós temos taxas, nós temos valores referenciais, mas o discípulo ele não quer saber do seu mínimo, porque ele oferta com gratidão, reconhecendo que nada do que temos é nosso, é tudo de Deus. Nada é nosso, a ponto de que quando a gente morre, a gente não leva absolutamente nada junto. Fica tudo, porque não é nosso, é de Deus. O discípulo é agradecido. O religioso, ele não é agradecido, porque para ele, o dinheiro que é para Deus é um peso, é um fardo, é caro demais. Eu sei que isso para nós, os ouvidos luteranos, soa um pouco estranho até. Mas o discípulo ele é dizimista. Do contrário, ele é só um religioso. Mais um. Que essa palavra possa pegar profundamente no nosso coração. Possa pegar profundamente na nossa alma. E nos fazer refletir de que nessa longa caminhada na mesma direção, essa longa caminhada da vida cristã, que começa e termina na eternidade, nós precisamos treinar, desenvolver, treinar a gratidão, a generosidade, o desapego, porque tudo isso vai culminar em confiança no cuidado amoroso, misericordioso e gracioso do nosso Deus. Amém. Como tu pudeste ver ao longo da exibição desta mensagem, várias vezes apareceu o Pix aqui. Tu é convidado a ofertar. Na comunidade nós temos pelo menos 4 possibilidades de oferta: o Pix, o depósito bancário, o carnê e o envelope no culto. Tu é convidado a ofertar com alegria, com gratidão. Tu é convidado, é convite. Mas se tu quiser abençoar o reino de Deus, tu pode ofertar. E tu pode provar Deus, como diz em Malaquias 3:10. Prove-me e verás o meu cuidado. Eu posso falar disso de todo o coração. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe tua semana. Que a paz de Deus esteja contigo. Que o cuidado amoroso do Senhor esteja sobre ti. E que Ele nos ensine o desapego, o desprendimento, a generosidade e a ofertar com gratidão. Todo mundo gosta de ganhar um presente dado com amor. Por que Deus seria diferente? Pensa nisso.
Deus abençoe tua vida. Um abraço bem apertado e até semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra.